Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula deste módulo de História da Igreja. E nesta aula nós vamos falar sobre a Igreja Primitiva. Vamos dar uma recapitulada naquilo que nós estudamos na aula anterior, para dar uma revisadinha. Nós falamos que é importante reservar um tempo para essas aulas, também orar sempre antes de estudar e pedir a direção de Deus, pedir a Deus entendimento e fazer anotações. É importante fazer anotações, eu falei na aula anterior que cada um de nós tem um jeito ou alguns jeitos de aprender. E fazendo anotações é uma forma bem interessante de gravar, de mentalizar e de aprender. Vimos uma visão geral daquilo que a gente iria estudar. Vimos também que iríamos precisar da linha do tempo para estudar a história. Sempre é inevitável, a gente não tem como fugir da linha do tempo, pois afinal de contas, a história da igreja ela está inserida dentro do processo histórico da humanidade. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente está estudando também a história da humanidade. Então, a gente vai mais ou menos dentro dessas eras, desses períodos históricos, para a gente ver como a igreja, como os cristãos, de uma forma geral, estavam se comportando. Certo? Vamos em frente. Nós vimos os períodos gerais da história da igreja, e como eu falei, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da igreja primitiva. E temos todos esses períodos aí para estudar. A igreja perseguida, a igreja imperial, medieval, reformada, a igreja moderna, o movimento pentecostal, que vai dar a origem a todo o mundo, o universo, diríamos assim, evangélico. E depois, por fim, nós vamos estudar sobre a Igreja Apostólica do Brasil, certinho? E hoje, então, nesta aula, neste momento, nós vamos falar, então, sobre a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela vai do ano 30, aproximadamente, né, 35 por ali, e vai terminar lá por volta do ano 70. Por que o ano 30? Porque é quando começa o ministério do Senhor Jesus. Aos 30 anos, Jesus começa o ministério. Isso aqui são datas aproximadas, ninguém tem um cálculo assim exato, bem certinho, porque são datas muito distantes de nós, mas são datas aproximadas, então. Então, para a gente não ficar só nas nossas palavras, eu destaquei uma escritura para a gente começar o nosso estudo na primeira aula, entrando mais a fundo na história da igreja. É uma escritura conhecida, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18, você pode acompanhar aí, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe que está destacado a palavra Jesus e minha igreja. Então aí é onde tudo começou. A igreja é de Jesus, foi Jesus que começou a igreja, quando ele começou o seu ministério, começou a buscar pessoas, a conversão, começou a pregar o reino dos céus, então foi tudo aonde começou a história da igreja. Nessa aula, então, chamada Igreja Primitiva, essa expressão você vai encontrar, às vezes, em alguns livros, em algumas literaturas, a gente encontra essa expressão chamada Igreja Primitiva. Agora, você sabe, quando alguém falar, Igreja Primitiva, aí você sabe que está falando lá do iniciozinho, né, da época de Cristo, dos primeiros apóstolos, dos primeiros passos ali, quando tudo começou. Então, a igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus, a igreja começou no dia de Pentecostes, e dá seguimento. O nosso Senhor Jesus, ele veio, né, Deus manifestado em carne, ele proclamou o reino dos céus, ele
deixou os seus apóstolos preparados, ele prometeu que voltaria em forma do Espírito Santo. Jesus morre, ressuscitou, e a igreja então continua dando, né, os seus primeiros passos ali, o início, né, a partir do dia de Pentecostes para frente. Então, a igreja ela era guiada, e é até os dias de hoje, pelo Espírito Santo. A igreja primitiva, a Bíblia diz que viviam na doutrina dos apóstolos. E uma coisa interessante é que quando a gente olha os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê Jesus, o nascimento, a história de Jesus, as curas, os milagres, as conversões, os primeiros homens e mulheres que vão se convertendo. E o livro de Atos é o nosso referencial, é a nossa fonte histórica, é o livro de Atos. O livro de Atos é a nossa fonte histórica, é ali que a gente tem a ideia de como a igreja primitiva funcionava, como eles criam, como eles louvavam a Deus, como eles pregavam, como eles adoravam a Deus, qual era a mensagem que eles pregavam e etc. Então, o livro de Atos é um livro muito importante, que é a nossa fonte histórica da igreja primitiva. E tem, né, um parênteses aqui a gente pode fazer também para complementar essa ideia. A igreja nos dias de hoje, a igreja verdadeira, tem por base a igreja primitiva, para a gente ver, conferir nas escrituras para ver se a gente está no caminho certo. Certo, beleza. Então, nós chegamos aí por volta do ano 70, que é a queda de Jerusalém, que é aquela profecia que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra quando os apóstolos saíram do templo e falaram: olha só, Jesus, que templo bonito, coisa e tal. E Jesus disse para eles: olha, estão vendo tudo isso aí, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, saqueando, matando, destruindo, colocando fogo, e literalmente não ficou pedra sobre pedra. E aí então a gente pula uma etapa da história da igreja, né? Termina um período, diríamos assim, né? Que é chamado então de igreja primitiva. Certo? Então aqui nós vamos terminando esta aula intitulada de Igreja Primitiva, e e nós nos encontraremos na próxima aula. Deus vos abençoe.